Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Temos aqui mais um episódio fantástico para vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo com a Juliemir Machado da VMSP sobre a Euroshop, trazendo os últimos insights da Euroshop para vocês, fresquinhos, quentinhos, tudo que está acontecendo de mais novo na Euroshop. Fica aí, tá ligado? Vai acontecer coisa bacana, aguenta aí. Você está no Varejo Cast. Para você que chegou nesse episódio do Varejo Cast, lembra que há uns episódios atrás nós conversamos com ela, nossa querida amiga, parceira aqui de Varejo Cast, Juliemir Machado, da VMSP, uma das maiores visual merchandisers, né? Tem que ser com ênfase, né, cara? Experts no assunto. Expert no assunto e que faz as lojas virarem aquele lugar que você quer estar, não só ir, né? Através do seu VM, faz também vender mais, né? Ou seja, rentabiliza cada metro quadrado da sua loja. Então a gente está aqui com ela está falando hoje diretamente de Düsseldorf, na Alemanha. Ela está lá, hoje foi o segundo dia da Euroshop, a gente fez as expectativas e a partir de hoje a gente vai destrinchar essa Euroshop aí para você que nos ouve, para você que nos vê também. E aí tem um negócio, né, Ju? A gente dividiu aí em 2 episódios, você tá daí falando, hoje a gente vai se dedicar a falar de... Hoje nós vamos falar sobre manequins, novos materiais que estão aparecendo no mercado, completamente inovadores, e também alguns displays, aliás, um display que ninguém estava pensando na sua importância, mas que agora eu tenho certeza que vocês vão ficar passados com essa inovação. Tem um bônus nessa história. Quem está nos acompanhando visualmente, vendo a gente pelo Spotify, está conferindo a gente de boi, né? Na Euroshop, europeu, né? Isso aí. Então, se você está só escutando a gente, corre lá no Spotify para ver que a gente está tudo de boininha aqui, tá bem arrumadinho. Episódio especial. Abafa! Né? Só que ninguém me falou que ia ser filmado, tá? Porque é o dia inteiro, sabe? É isso aí. Batendo perna, descabelada, mas a gente tá aqui, ó, pra falar de inovação, pra falar de material. Não, e pra pessoa que tá vendo a gente, né? A gente tá colocando no ar na terça-feira esse episódio, né, gente? Mas a gente tá gravando aqui dias antes dessa história. Lá em Düsseldorf, nesse momento, são 10 horas da noite. E a Juliemir, depois de 3 dias de feira, ela tá aqui disposta a trazer para vocês os principais insights, então tá fantástico aqui. Vamos valorizar, pessoal, vamos escutar esse podcast, tá fantástico. E hoje ela está ruiva, hein? Você também tá ruivo aí, Caio? Acho que não, cara, eu sou desprovido dessa superfície capilar. Me lembrou o desenho do Charlie Brown, que ele falava da garotinha ruiva. Sim, verdade. E aí, então, só pra gente amarrar, né, esse primeiro episódio, a gente vai falar então de visual merchandising, seus materiais, equipamentos, e no nosso segundo episódio com a Ju, a gente vai falar sobre tecnologia e iluminação. Juliemir Machado, conta pra gente aqui, ó, 3 dias depois do início do Euroshop, quais são suas primeiras percepções ali? Você que já costuma ir há anos na Euroshop, conta pra gente como é que você percebe a feira este ano. Em primeiro lugar, é uma grande emoção vir para a Euroshop. Para nós que somos criativos de designers, é realmente sensacional ter a oportunidade de encontrar fornecedores que estão todos pensando em inovação, novos materiais e uma forma de enxergar diferente o mercado. Né? Então é o mundo inteiro pensando em varejo e como surpreender esses designers. Então é muito legal eu contar um pouquinho para vocês que é uma feira específica para quem trabalha com criação, com tecnologia e também eventos específicos, né, nessa área. Falando do cenário, né, acompanhando inclusive todos os GPS de vocês, falando da NRF, a gente sabe muito bem de toda a crise, né, a policrise, enfim, todos esses assuntos que vocês já trouxeram. E é claro que isso reflete diretamente para a Euroshop. A feira ainda com 7 pavilhões, sendo que no primeiro ano que eu vim, há 12 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 12 a 14 pavilhões. Então, a última Euroshop, né, 3 anos atrás, a China estava fechada. Então, como eu disse para vocês, faltou muito material para a gente trabalhar, principalmente relacionado à tecnologia. Só que dessa vez, para a felicidade de todos, a gente tem muitos novos materiais. A China, né, conseguiu vir e entregar boa parte, né? Para quem não sabe, a China é uma grande responsável por desenvolvimento de materiais. Mas ao contrário da China, a gente encontrou também novos fornecedores como Turquia, Polônia. Muito interessante você perceber
como, através de uma crise, a gente encontra recursos de conseguir trabalhar. Isso, o mercado foi se adaptando, foi buscando novos fornecedores. Para quem não se recorda, né, o último Euroshop foi exatamente um mês antes, né, Exato. de estourar a pandemia de maneira global. Ela já estava pegando na China na virada do ano, teve Euroshop e basicamente um mês depois fechamos o mercado global, que foi em fevereiro, né, fevereiro de 2020, e em março acabou essa história. Né? Exato. É muito importante, né, em momentos como esse que a gente viu, você fez essa conexão com a NRF, e eu vi um exemplo que você publicou hoje no teu Instagram, que eu até republiquei lá nos meus stories, falando daquela vitrina holograma, e a gente vai falar um pouquinho disso, né, mais na frente, mas essa conexão que tem de a gente perceber que no mesmo momento que a NRF fala de que a loja física passa a ter um papel ainda mais fundamental, né, nesse negócio digital, e aí você vem com materiais, ou seja, na hora que a loja volta a ser importante, não é qualquer loja. Exato. Né? Então o VM mais do que nunca passa a ser estratégico nessas lojas que têm novas funções. Faz sentido? Total faz sentido, né? No entanto, hoje em dia eu me incomodo quando alguém fala de PDV. Para mim não tem nem como a gente usar mais essa sigla. O ponto de venda ele morreu. Hoje a gente tem que falar de PDC, que é ponto de encontro. A gente tem que falar de PDE, que é ponto de experiência, né? Então não faz sentido nenhum mais a gente relacionar apenas venda ao ponto físico. E olha que coisa interessante, tá, Ju? Que a gente sempre fala aqui de TPU, de tendências, pendências e urgências. A primeira vez que eu vi o conceito experiência por metro quadrado, ou ponto de experiência, acho que foi 2017, 2016, talvez um pouquinho antes, com a Rachel Sketchman, que é a fundadora da Story, que foi adquirida pela Macy's há um tempo atrás e tal, mas ela ali já estava criando esse conceito de que não era um ponto de venda, mas era um ponto de experiências, Exato. né? E aí você já vem falando desde 2020, falando disso, tem aqui episódios onde você fala de ponto de experiência, então a turma que acompanha, né, que te acompanha e acompanha a gente aqui, já vai vendo essas direções. Para alguns isso é tendência, mas para a gente que está aqui já é pendência ou urgência, né, Ju? Exatamente. E o visual merchandising, ele deixou de inclusive ser um diferencial para ser uma necessidade, né? Hoje, quando a gente fala de design, principalmente nós criativos, precisamos pensar em um design estratégico. Então, como que a gente consegue conciliar criatividade, inovação, novos recursos, só que com um foco de construção de imagem de marca, né? E também sem esquecer que tudo isso tem que dar certo na venda, né? Resultado. Porque a loja bonita aqui não vende nada, não adianta nada, né? Então, assim, tem que estar a loja bacana, foco no design, mas orientado para que ela entregue o resultado final ainda para o consumidor, né? Exato. Às vezes, VM não está desde o início de um projeto. Primeiro, não está muito claro o que aquela loja vai ser, né? O propósito, o porquê que aquela loja vai existir naquele lugar. Segundo, na hora que você define a razão de ser daquela loja, VM já tem que entrar junto com a arquitetura, com design, com tudo. E não depois que aquilo tá pronto, bom, vamos ver o que é que encaixa aqui dentro, né, Ju? Exato. O ideal de todos os processos sempre, né? E acaba que nós, visual merchandisers, a gente vai evoluindo no nosso processo de trabalho e projetando lojas, justamente porque não existe uma consciência no mercado onde o arquiteto ou o escritório que projeta essas lojas, né, esses espaços comerciais, precisam integrar todas essas inteligências estratégicas e também o conhecimento e desenvolvimento de materiais, que é isso que eu tô louca para contar para vocês. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Ah, manda bala. Olha, foi maravilhoso, assim, os 2 primeiros dias foram mágicos em relação a ESG. Então, novamente, a gente falou muito sobre isso, NRF, né, pós-NRF, encontramos empresas incríveis em inovação de materiais. E falando de inovação de materiais, a partir do momento que eu tenho um problema, que eu não tenho recurso, porque quando a gente fala de ESG, a gente fala de sustentabilidade, primeiro falando de sustentabilidade do planeta. Eu não tenho recursos, eu preciso de material para produzir. O que eu achei sensacional é a quantidade de materiais minerais que estão vindo, de revestimentos,
novos cimentos tecnológicos que não depreciam a natureza. A gente encontra materiais de recursos têxteis. Então, sabe todo aquele problema de crise no planeta, de excesso de têxtil? O que a gente vai fazer com essa roupa? O que está acontecendo? Pois bem, a tecnologia hoje está evoluindo esses materiais para eles se transformarem em resíduos que são recicláveis e eles passam a ser uma base de uma celulose ou de um material que a gente está conseguindo construir novas texturas. Durante muitos anos, base do nosso recurso no desenvolvimento para painéis e de superfícies sempre foi a madeira, e a gente sabe que não é uma boa escolha. Então hoje a gente está com uma estética muito nova quando a gente fala de novos materiais, né? E um deles, né, como eu disse, resíduos têxteis, a celulose, os papéis, eles são a bola da vez. Então a gente não precisa mais destruir o planeta para adquirir o substrato para desenvolvimento do material. A gente começa, é uma mudança mesmo de pensamento. Lembra que uma vez eu falei com vocês é a ética que vai construir a nova estética? Perfeito. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, o que é ético? É a gente retirar uma árvore ou entender um maquinário que vai processar um resíduo e a gente vai ter um novo substrato para essa loja. Isso é fantástico porque a gente entra numa nova era de design. A gente consegue perceber uma diferença brusca nessa estética justamente porque esse mix de texturas minerais e desses materiais que quando eles são reciclados eles se transformam em grânulos, né? Tem uma textura muito conhecida por todas que é o granilite. Sim, o velho e bom granilite, nossa senhora. Exatamente. Então o granilite é uma grande tendência em arquitetura, mas é uma técnica muito difícil inclusive de produzir, é poluente e super complexa de polir, né? Então quando eu tenho esses substratos, esses grânulos, eu tenho automaticamente uma textura muito parecida com o granilite. E isso cria uma estética que é muito mais atual e tem todo um lance de compensação de carbono. Quando eu quiser fazer um retrofit nessa loja, eu consigo reutilizar novamente esse material, enviando ele para reciclagem. Então, quando a gente fala sobre ser sustentável, e lá na VM a gente fala muito sobre isso, o que significa hoje desenvolver um projeto sustentável de visual merchandising? É entender os ciclos e perceber aonde está a sua responsabilidade em cada momento desses ciclos. E encontrar materiais assim é a esperança de que sim, estamos entrando numa nova era de estética e ela é linda. E eu tô muito empolgada. Eu lembro demais quando você falou essa frase e eu sempre lembro dela. E bacana da gente ver que a ética está influenciando e está formando a nova estética. E eu me lembro também, eu tô te acompanhando, né, no teu Instagram, e quem ainda não acompanha a Ju, tá aí no descritivo do nosso episódio, de dois pontos também que vão ao encontro, né, Caio, do que você tá falando aí, que Ainda bem que eu te corrijo. manequins com material de compostagem. Uma outra coisa que você falou também, super interessante, né, em relação a todo esse material, o quanto esse retrofit é permitido através de materiais que são facilmente reutilizáveis, né? Exatamente. E falando de manequins, inclusive, né, o stand mais impressionante foi o da Hansboot, e a Hansboot no Brasil, ela é representada pela Expor Manequins. Do meu amigo Marcos, que eu adoro ele, cara. Exato, Otaviano, querido. Eles são fantásticos, né? Eles são incansáveis. Sim, é uma referência global, né, nessa história toda. Exato. E no stand da Hansboot, a gente encontrou muito, de novo, do que a gente estava falando do pós-NRF. Porque os manequins, o que são manequins, né? O manequim, ele é um reflexo do comportamento das pessoas no mundo. É uma projeção de um sonho, né? Quando eu olho um manequim na vitrine, ele tem que representar o meu futuro, o meu ideal, né? Aquela história, né? Ou também um lifetime. O que é? Aquele meu tempo de vida. O que eu sou em determinado momento na minha vida? Porque a gente falava muito sobre lifestyle. Hoje a gente fala sobre tempo de vida. Gostei desse. Sai lifestyle entre lifetime. Boa. Explica um pouquinho mais sobre a diferença lifetime para lifestyle, para nosso público aí, Ju, por favor.
Quando a gente fala de moda, que é um mercado que a gente trabalha bastante, é muito importante falar sobre comportamento de consumo. Falando de comportamento de consumo, durante muito tempo, a gente comprava de acordo com o que a gente estava vivendo naquele momento no mundo. Então existiam certos estilos de vida. Eu tenho um estilo de vida X, portanto eu compro X. Eu era o punk, eu só comprava roupa punk. Eu era gótico, eu só comprava roupa gótica. É nessa linha? Exato. Então, se eu sou uma executiva, eu tenho um estilo de vida executiva. Isso é muito ano 2000, tá? Então, se eu sou executiva, então quer dizer que eu sou clássica, quer dizer que eu sou conservadora, que quer dizer... Isso era muito datado para ano 2000. Com, né, o desenvolvimento humano e percebendo todas as nossas relações, né? Muito interessante que as pessoas se deram a oportunidade de ser e de estar também. E isso é fantástico. Existe um livro muito importante, né, do Zygmunt Bauman, que chama Modernidade Líquida. Para quem quer saber mais, é fantástico o processo. Ele explica adequadamente toda essa evolução do comportamento humano. E nós somos fluidos, né? E com a inserção de tecnologia e toda essa expansão e a velocidade que a gente vai vivendo, a gente não tem mais a oportunidade de ser um só, de estar em um momento, de ser uma única coisa, né? Não é? Para e pensa assim na sua vida, no seu dia a dia, como que você reage e como você precisa ser fluido, né? Para conseguir fazer tudo que você precisa, sendo que a gente não compra tempo, né? A gente sabe muito bem que vida, né, hoje é o tempo de vida. A gente tem que valorizar o tempo de vida das pessoas. Falando em tempo de vida, a gente entra no lifetime. Eu posso ser executiva, mas ao mesmo tempo eu posso ser yogi, eu posso ser roqueira. Então assim, abriram muitas as possibilidades para você ser. Por isso que a próxima evolução é falar sobre ética. Antes, pro ano 2000, a gente falava muito sobre ter, portanto, eu consumo. Hoje a gente está caminhando numa evolução, vamos chegar lá. Muita gente ainda é assim, né? Eu sou aquilo que eu tenho, né? Então é o carro da marca, Isso. o cinto com a fivela desse tamanho, a estampa daquela marca que eu colocar. Inclusive em termos de loja, né? Em termos de loja também, projetos, né? Onde se investia e como se investia, né? Total. Por isso que é tão importante estudar comportamento de consumo e entender essas novas gerações que vão vindo e agem de uma forma com muito impacto, né? E é muito interessante sobre isso porque reflete 100% falando em tempo de vida sobre o acting dos manequins, né? Então os manequins estão muito mais ativos, eles estão mais estilizados. E em estar estilizado a gente fala de uma pluralidade racial enorme. Então a gente começa a ver uma variedade de etnias e é tão lindo a gente poder ver isso, né? Tem manequins um pouco mais gordinhos, etc, tal, que antes era todo mundo magro, esbelto, atlético, passa a ser corpos mais normais, mais usuais do que a gente vê no dia a dia, né? Exatamente. Tem até um manequim lá na Rasboot que eu brinquei e falo que é o bumbum da Anitta com silicone. Olha aí o silicone. Não, é o bumbum da Anitta com celulite. Por quê? Porque essa é a mulher real. A gente está falando de realidade. A gente está falando, inclusive, de pluralidade em tons de pele. Então, antes a gente tinha um manequim em 3 escalas de cor. Agora ele está acompanhando a beleza. Então, hoje a gente tem uma pluralidade de mais de 15, 20 tons de pele também. E o molde em fibra, ele está ajudando muito a desenvolver esses rostos realistas, né? Muito interessantes na hora que a gente fala de esculpir e trazer todo esse processo de etnia e de cultura pro manequim. Então é bem empolgante a gente encontrar e ver as possibilidades, porque as pessoas querem se enxergar através dele, né? Então a gente tem que abrir esse leque e perceber que o mundo é plural. Tem um outro ponto que eu acompanhei nas tuas publicações, que é falando da tua felicidade de encontrar materiais feitos por pessoa, o handmade. Fala um pouquinho sobre isso aí, que eu tenho certeza que é um destaque seu, porque eu vi a tua alegria na tua publicação. É a inspiração dela, né? É a cara da Julie, isso, né? Sim. Muita gente ficou emocionada junto comigo no vídeo que eu postei nos stories e que a artista estava fazendo, e eu falando, a minha voz foi travando e eu comecei a chorar no vídeo, porque eu tenho uma paixão por pessoas.
pessoas e são as pessoas que desenvolvem materiais, né? Não são máquinas que desenvolvem materiais, são pessoas, né? Então existe todo um processo intelectual e foi maravilhoso. A gente está entrando aí na era do handmade novamente, muitos materiais, como eu disse, minerais. A gente está indo para um volume mais, eles chamam de formatos amórficos, né? Meio cabeçudo, mas na verdade é porque essa fluidez toda, inclusive, tá trazendo o que eles chamam de mirror, até anotei aqui, gente, porque eu nunca tinha ouvido falar, mirror water ripple. Mirror, espelho, water de água mesmo e ripple de gota, esse tipo de coisa assim, ondulado, exatamente. Gota, é eles falam que é uma disformia da água no espelho. É uma técnica nova que tem um tom meio metalizado, mas é muito orgânico, vai vir com tudo. E tem total relação com o digital, né? Quando a gente vai para o digital, a gente vê essa fluidez, essa volumetria, principalmente através dos motions e tudo mais, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês. E também uma evolução muito grande, né? Porque os manequins agora, não mais de fibra de vidro, e sim à base de celulose, né? De resíduos de poliestileno, e fibras naturais, gente. Manequim feito de sisal, com papel, com coco e resina de arroz que podem ser compostáveis. Isso é fantástico. Assim, com essa inteligência, a gente tem uma mudança gigante no mercado falando sobre cabides. Os cabides sempre foram de madeira, como eu disse, não faz mais sentido, ainda mais falando de compensação. Madeira, plástico. Exato. E falando de compensação de carbono, não faz mais nenhum sentido. E nós encontramos pelo menos 8 fornecedores, olha o que eu tô dizendo, 8 fornecedores que estão parando de trabalhar com madeira e entrando com essas resinas à base de resíduos, tanto de poliestileno quanto de fibras naturais. A gente vê uma indústria que sempre foi baseada no modelo de escala de negócios. Né? A gente falou de indústria de manequim, indústria de display. Eles sempre pensaram questões que eles podem botar em uma linha de fábrica e produzir aos milhões para marcas globais e tudo mais. Como é que funciona, na tua visão, esse equilíbrio entre um handmade e uma escala global? Por exemplo, se um player da Zara for lá para um estúdio pequeno, 10 pessoas, fizer um pedido, é meio impraticável isso. Como é que o mercado está vendo isso, na tua opinião? O mercado evoluiu muito, as tecnologias entenderam a necessidade de pegar esse detalhamento do handmade e desenvolver um maquinário que pareça, que tenha uma identidade muito próxima, né? Hoje a gente tem máquinas de vácuo, né? Que são essas que... Máquinas de vácuo. Exatamente, e elas fazem esses desenhos. Então a gente tem um artesão criando o molde e nós temos toda uma tecnologia conseguindo reproduzir. Então é fantástico. Então existe a valorização do handmade como molde, como artista, e aí existe toda a tecnologia que auxilia para conseguir reproduzir isso e entrar em larga escala. Para fechar com chave de ouro hoje, eu trouxe 3 frases muito importantes sobre os meus insights da Euroshop, que são: o novo luxo é ser sustentável, bem-estar hoje é estar conectado com a sua origem, e o maior desafio hoje de nós designers é treinar pessoas para desenvolver novos materiais com base em resíduos. Mas nós vamos conseguir. Fantástico. Essas foram as grandes inovações desses 2 primeiros dias. Muito bom dividir isso aqui com vocês. Obrigada pelo convite, meninos. É bom pra gente ter alguém como você passando essa informação pra gente. E sabe o que é melhor, Ju? É que aquela frase lá que a ética vai definir a nova estética, a gente tá vendo aí como isso vai ser definido, né? Através de como esses materiais são construídos, né? Por quem é feito, né? O propósito dentro de loja. Então, toda essa preocupação, né? Com ESG, com sustentabilidade, com social, porque na hora que eu estou utilizando um handmade, alguém para fazer, eu estou ali no social porque eu estou, né, incentivando um ser humano a mostrar sua arte e tudo. Isso é muito bacana, ver que essas coisas já estão acontecendo, e você já encontrou não só 1, mais 2, mais 3, mais 8 fornecedores numa determinada técnica ou ferramenta. Então isso é muito bacana de ver a ética direcionando essa nova estética. Então as lojas vão ter uma nova estética no futuro, graças a você
saber, Ju, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão saber de onde vem essa nova estética, que vem dessa ética e o que danado é isso. Estão escutando antes de chegar aqui com a gente, né? Exatamente. E quando foram ver nas lojas, olha que bacana essa produção toda. Eu sabendo, escutando o Alecrim, o Caio, a Júlia lá falando disso daqui há um tempinho atrás. Aqui. É isso aí. Esse foi o primeiro episódio que a gente está falando de Euroshop. Toda terça-feira, a partir das 6 da manhã, tem episódio novo do Varejo Cast em todas as plataformas de streaming audiocast e também no YouTube. Então você pode em qualquer plataforma seguir a gente, na que for mais confortável para você, não se preocupa. E a gente volta na próxima terça com a conclusão aqui falando de tecnologia e iluminação. Vai ser bacana, não perde não. E esse aqui, compartilha para seus amigos arquitetas, designers, visual merchandisers, gestores de loja, donos, empresários, executivos, todo mundo que precisa aumentar, elevar sua consciência em relação à importância do visual merchandising, não só na questão das vendas, mas também em fazer o seu negócio ser melhor no mundo e pro mundo. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu! Você assistiu Varejo Cast.